Conceitos de vida, ensino religioso. Conceito de vida, né, assim como a palavra mundo, pode ser muita coisa. A palavra vida ela tem vários significados. Então, ela pode representar o período entre a concepção e a morte dos seres, pode fazer referência a algo que é essencial, ou pode fazer referência a esferas de atuação. Por exemplo, as pessoas que são famosas, elas têm uma vida pública, ou eu sou professora, essa é a minha vida profissional. No que diz respeito à religião, existe o conceito de vida no sentido de existência. E essa existência, ela pode continuar após a morte do corpo. A vida para a ciência. O desenvolvimento das ciências biológicas, que são as ciências que estudam os seres vivos, tem resultado em conhecimentos e recursos que garantem a saúde dos seres humanos, dos animais, das plantas. Mas ainda assim a gente não descobriu na ciência algo que nos faça viver para sempre. E para a ciência viver, né, a vida, ela acaba quando o corpo para de funcionar. Então, a vida é enquanto o corpo ou a célula, né, se for um organismo unicelular, né, que só tem uma célulazinha, quando aquelas células elas param de funcionar, ou aquela única célula, significa que o corpo, o invólucro, né, morreu. E se morreu, acabou a vida, né? Parou de funcionar, acabou a vida. A ciência ela pensa diferente da religião. A religião acredita em existência, que existir é mais do que o corpo. Se o corpo for embora, se você for enterrado, a sua alma ela vive para a religião. Para a ciência não, morreu, acabou. Então, como eu falei, a vida para as religiões ela pensa diferente para a ciência. E tá certo. A ciência, ela não é religião. A ciência é diferente de religião. Ciências são campos de estudos que não vão misturar religião nela, até porque cada cientista pode ter uma ideia diferente de religião. Então, é melhor nem misturar. A ciência está lá e a gente está aqui, são coisas diferentes. A vida nas religiões ela é diferente da ciência, e a maioria das religiões, como eu falei, acredita na existência da alma. E que a alma não morre com o corpo físico. São todas iguais, tia? Todas pensam igual? Não. A vida para o cristão, né, os ensinamentos cristãos, eles dizem que a forma como se vive na Terra é que rege o que será após a morte. Então, é aqui na Terra que a gente vai viver, né, a forma como a gente vai viver, ou até mesmo se a gente viveu uma vida ruim, mas a gente consegue se arrepender, busca o perdão de Deus, a nossa vida aqui é que vai definir, né, o que a gente viveu, pensou e sentiu aqui, é que vai definir a nossa vida pós-morte. Mas quando a gente fala pós-morte, a gente fala em morte do corpo, porque para o cristão, os seres morrem apenas uma vez e são julgados pelos seus atos na terra no momento do julgamento, que ainda não chegou. Então a alma existe, a alma está viva, mas ela não retorna em outro corpo. Ela vai ficar num local específico de acordo com a religião cristã que você tem, mas no geral a alma estará lá adormecida, aguardando o momento do juízo final, ou então a alma estará no céu, aguardando o momento do juízo final. Mas essa alma ela não morre, a alma ela é imortal. É o exemplo disso o próprio Jesus que morreu e ressuscitou. Ele não foi reencarnado, ele não foi morreu, a alma dele voltou no corpo de um bebezinho. Não, ele voltou em alma para nos avisar que a alma não morre, né? Que a gente pode esperar o momento que haverá o momento do juízo final, em que alguns, né? Enfim, vocês já sabem. Não vou dar essa aula para vocês. A vida para religiões de base espírita. Eu não trouxe só o espiritismo, porque várias religiões pensam a mesma coisa. As religiões que têm uma base espírita, uma base espiritualista, né, são religiões que acreditam que Deus criou os espíritos e esses espíritos eles não sabem o que é bom e o que é ruim. Então, quando os espíritos vêm para a Terra, ou seja, o espírito ele entra no corpo do bebezinho, o bebezinho nasce e aí ele vai crescendo e vai passando por coisas. Como o ser humano tem um livre-arbítrio, ele pode viver mal ou viver sendo uma pessoa boa, viver sendo uma pessoa má ou sendo uma pessoa boa. Essa vida aí é que vai definir a jornada do espírito. Quando o corpo morre, o espírito ou ele vai viver numa outra dimensão, sendo um espírito maior, né, um espírito que evoluiu, ou então ele volta de novo, né, até o espírito dele deixar de praticar o mal. E aí vai depender de religião. Tem religião que você volta como ser humano, tem religião que acredita que se você for mal na sua vida, você volta como um ratinho. Depende da religião.
tá? Mas em todas elas você deve praticar o bem para que a sua alma ela evolua. Para essas religiões, a alma também é imortal, mas ela nasce várias vezes na Terra até ela deixar de ser um espírito que precisa nascer como ser humano ou como animal, dependendo da religião, ok? Então é isso, né, gente? No fim das contas, o importante é viver fazendo coisas boas, sendo gentil, educado, esforçado. Independente da sua forma de pensar, no que diz respeito à religião, a gente pode pensar em éticas pelo bem comum, né, em agir pelo bem comum. E quando a gente age de forma boa, né, a gente age dentro da ética do bem, o mal não há de vencer. Tá certo, gente? Beijos!